Reunião realizada na noite de ontem, a Anvisa rejeitou a proposta do uso da Coronavac em crianças e adolescentes de 3 a 17 anos. O Instituto Butantan divulgou uma nota afirmando que todos os dados fornecidos até o momento são satisfatórios para a aplicação do uso pediátrico, porém foram solicitados dados adicionais para demonstrar a segurança e eficácia desse uso em crianças e adolescentes, que serão providenciados o mais breve possível. Quem vai nos ajudar a entender como foi feita essa análise, o que é que está faltando, é o gerente de avaliação de segurança e eficácia de medicamentos da Anvisa, o Gustavo Mendes, que deu uma pausa na agenda dele super atribulada para nos atender e nos ajudar aqui, ajudar a explicar ao ouvinte, Gustavo, como é que esse processo todo se dá. Bom dia. Bom dia a todos, uma grande oportunidade de estar aqui para explicar isso. O que deixou de ser apresentado, Gustavo? O rigor que nós usamos para aprovação de vacinas é o mesmo para todos. E o que é necessário para a gente aprovar uma vacina é que sejam estudos que tenham uma amostragem científica suficiente para a gente ter certeza de que são seguras e eficazes as vacinas nessa população. O Instituto Butantan apresentou um estudo feito na China que tem mais ou menos 500 pessoas. E nesse estudo, 500 crianças, né, de 3 a 17 anos, foi essa a população que eles pediram, e nesse estudo a gente não viu informações e dados que trazem essa segurança. E o que seriam essas informações e dados? A gente precisa saber quais são as reações adversas que essa vacina pode causar nas crianças. E realmente essa vacina traz uma proteção? Então essas perguntas ficaram em aberto. E é por isso que a gente, no momento, importante ficar claro, no momento, com os dados que a gente tem, a gente não consegue autorizar. Então, não é só o quantitativo, é também o conteúdo, são os dados que não foram apresentados, não é só o volume ali de pacientes, enfim, de pessoas que participaram dos testes. Isso mesmo, é porque os estudos, da forma como eles foram feitos, é o que a gente chama de estudo fase 1/2. São estudos que são chamados de preliminares ou exploratórios. Quando você vai fazer um estudo clínico, você começa fazendo um piloto, você começa fazendo uma quantidade menor. Nessa quantidade menor, você não consegue fechar as respostas. E também eles só avaliaram imunogenicidade e segurança. É preciso testar essas crianças na vida prática, na vida real, para ver se realmente a vacina protege. Uhum. Então, quer dizer, isso pode ser reavaliado, né? Essa decisão ela pode ser revista e o Instituto Butantan apresentando esses dados. Pois é, o Instituto Butantan disse que tem mais dados e nós sabemos que essa vacina tem sido aplicada na China numa quantidade bem maior de crianças. Então é possível que o Instituto Butantan tenha esses dados compilados e organizados, é importante ficar claro isso, porque nós avaliamos aqui dados que precisam ser sistematizados, calculados, e se isso já estiver pronto lá, nós estamos abertos para receber. Aliás, estamos abertos para receber a qualquer momento, né? Isso é uma discussão contínua, porque a gente sabe que a avaliação das vacinas requer essa urgência. Sem dúvida. Gustavo, eu queria saber com relação a essas vacinas para crianças e adolescentes no Brasil, confirmando, a gente tem as doses da Pfizer, né, sendo liberadas para esse público. O que mais que a gente tem em andamento nesse sentido? A gente aprovou um estudo da Janssen também para a população pediátrica. Inicialmente eles tinham colocado de recém-nascidos a 17 anos, mas depois eles mudaram a estratégia e aqui no Brasil eles vão realizar um estudo acima de 12 anos. Então, também temos outros desenvolvedores que têm interesse, têm manifestado interesse em estudar essa população, já que é uma população que não tem cobertura vacinal, e estamos nessa expectativa. É claro que isso é uma iniciativa das próprias empresas, não é a Anvisa que determina que eles façam esses estudos, mas estamos acompanhando de perto, porque a gente sabe que é uma população que vai precisar ser vacinada também. É possível fazer uma projeção de quando é que essa análise vai ser concluída, quando é que a gente pode ter a resposta, não vou dizer final, porque isso pode ser reavaliado sempre, mas enfim, uma primeira resposta com a relação à utilização da Janssen nesse público acima dos 12? A gente não costuma se comprometer com prazos que não são nossos, né? Então, e são prazos que são afetados por fatores que é difícil de controlar. Por exemplo, para você finalizar um estudo, você precisa ter um número de casos, você precisa ter um número de pessoas participantes adequado para se fazer a estatística. Então, isso a Anvisa não controla e nem mesmo os pesquisadores controlam. Mas há uma expectativa que, ao longo desse semestre, a gente tenha a conclusão desse estudo e a gente já consiga fazer essa avaliação. Nossa, super importante, né?
Eu me lembro que recentemente a Anvisa liberou, sob condições controladas, a importação da Sputnik V. Né, queria saber como é que está esse processo de análise. A Sputnik V, existe alguma projeção aí breve para a utilização dela no Brasil? Pois é, a gente aprovou a importação excepcional e temporária com as condicionantes. Essas condicionantes foram condicionantes que mostram, que tornam claro que a empresa vai cumprir os critérios de segurança e eficácia que são necessários para todas as vacinas. A gente colocou as condicionantes, o consórcio do Nordeste, que estava à frente dessa discussão, fez essa intermediação com os russos, mas depois de um certo tempo, nós somos comunicados que a transação tinha sido cancelada. Então, nós recebemos algumas informações, explicamos todos os passos necessários, mas não houve essa contratação ao final. Então, essas análises, elas estão paralisadas nesse momento. Mas, assim, a gente pensando já com esses sinais que foram dados pelo ministro da Saúde, por outras autoridades de saúde também, de que a gente deve ter, né, uma aplicação contínua das vacinas contra a Covid-19, é possível que esse processo volte e, na sua avaliação, é possível que outros pedidos cheguem ainda nesse ano de avaliação da Anvisa para aplicação de doses, de outras doses? Sim, acredito que isso sinaliza um importante movimento de disponibilização de mais tecnologias. Além da Sputnik, Covaxin, Sinopharm, que é uma vacina que a gente está avaliando também, está sob nossa avaliação e é uma vacina chinesa que também é promissora, a gente tem acompanhado novos estudos do que a gente chama de nova geração de vacinas. Então, tem vacinas que já vêm sendo desenvolvidas, inclusive por universidades brasileiras, já na perspectiva das variantes, já na perspectiva desse conhecimento que foi acumulado, e a gente está acompanhando muito de perto. Acredito que até o final do ano, quando a gente vai ter, que é a expectativa, né, de que a gente tenha uma cobertura vacinal muito grande, a gente já tenha novas opções para essa segunda rodada. Ia te perguntar sobre a Covaxin mesmo, como é que está o processo? Covaxin também, da mesma forma, colocamos as condicionantes, explicamos todo o processo, mas não teve nenhum movimento. A Bharat Biotech cancelou o contrato com a Precisa e agora eles estão sem representantes no Brasil. E é importante ter um representante no Brasil porque é quem vai se responsabilizar por essa vacina aqui. Uhum. Olha, a gente ouvindo, né, esses nomes, Bharat Biotech, Covaxin, Precisa, isso tudo nos remete, claro, à CPI da pandemia, né, que está sendo realizada pelos senadores, né, comissão especial no Senado. Eu me lembro que no começo da pandemia, quando houve aquele início das discussões sobre vacinas, Gustavo, a Anvisa, ela acabou sendo colocada num ponto em que haveria uma interferência política de uma forma ou de outra, então a pressão muito grande se criou naquele momento. Você percebe um momento diferente agora que a vacinação ela teve seu andamento, né? Aquele questionamento de que se haveria pressão política ou não pelas decisões tomadas por vocês técnicos. Como é que está o momento da Anvisa agora? Eu vejo um momento diferente, sim. Durante todo o ano de 2020, enquanto os estudos estavam acontecendo, a gente passou por uma série de fases em que havia, sim, uma desconfiança sobre interferência política. Talvez a Anvisa não fosse ou não estivesse sendo tão transparente. E aí, a partir do momento em que a gente começou a explicar, começou a mostrar quais são os procedimentos regulatórios, as reuniões são todas públicas para explicar por que a gente aceita ou por que a gente não aceita uma vacina, isso passou a mudar e essa nova fase veio, né? Eu acho que a gente tem mostrado cada vez mais o nosso caráter técnico, e é isso que uma agência reguladora tem que ser. A gente se baseia em dados, em informações científicas, e não em questões políticas. E a gente sabe que muitas vezes tem o anseio social, eu quero vacinar meu filho, eu preciso da vacina, mas se a vacina não cumpre com os critérios técnicos, não dá para ser liberado. E isso serve para qualquer aprovação ou qualquer decisão da agência. Gustavo, a gente tem algumas dúvidas de ouvintes sobre a aprovação, aí eu vou dizer, a aceitação, acho que seria um termo melhor, das vacinas que estão sendo distribuídas no Brasil para as pessoas que querem viajar para o exterior. Imagino que essa seja também uma pergunta recorrente que chegue até você, né? Algumas pessoas dizem, eu prefiro tomar Pfizer, vou escolher Pfizer porque assim eu posso entrar nos Estados Unidos, que é uma notícia que, né, absolutamente não se confirma, não é verdadeira.
Porém, para a entrada na Europa, a gente ainda não tem a aceitação das vacinas chinesas, que não foram submetidas, né, ainda às autoridades de lá. Queria, por favor, pedir para que você explicasse esse processo ao nosso ouvinte e qual é a sua expectativa. Quando é que todas as vacinas vão ser aceitas em todo o planeta? Esse é um trabalho que é muito árduo, inclusive da OMS, que é um trabalho de diminuir as diferenças entre os países, né? O fato é que um país tem autonomia para tomar as suas decisões, e a gente tem visto isso, infelizmente, na prática, como uma medida discriminatória. Num planeta em que a gente tem pouquíssimas pessoas vacinadas, fazer restrições a um tipo de vacina ou outro acaba sendo uma medida de discriminação, e a OMS tem colocado isso muito enfaticamente. A tendência, o que eu vejo como tendência é isso mudar, a OMS sensibilizar os países para que saibam que a estratégia de vacinação é fundamental, mas é preciso uma cobertura vacinal muito grande e impedir as pessoas de entrarem porque tomam uma vacina ou outra, e ainda mais vacinas que foram aprovadas e que seguem rigor regulatório, não faz sentido. Então, eu vejo um cenário positivo, mas no momento ainda é um momento desafiador para todos nós, porque os países têm essa liberdade. Uhum. Agora, existe isso, enfim, com outras vacinas, por exemplo, a gente sabe que para viajar para a Bolívia, você tem que tomar a vacina da febre amarela. Se olha o fabricante ali, né, a autoridade de saúde, ela olha o fabricante de vacina para qualquer outra doença? Pois é. Então, essa é uma novidade da pandemia, né? Infelizmente, uma novidade. Assim, por um lado é positivo que as pessoas saibam exatamente todas as informações técnicas, isso é muito positivo para nós como agência, para a comunidade científica, que as pessoas participem, entendam o que é a vacina, como ela funciona, mas com o objetivo de se sensibilizar e se vacinar, e não o contrário, né? Não estimular mais preconceitos, mais fake news. Para outras vacinas isso não acontece, e para a vacina da Covid a gente tem visto isso, mas a tendência é diminuir, porque acho que com maior cobertura vacinal, a gente conseguindo erradicar o vírus, conseguindo diminuir os casos graves, isso tende a desaparecer. Muito bem, esse é o Gustavo Mendes, que abriu um espaço na agenda para nos atender. Ele é gerente de avaliação de segurança e eficácia de medicamentos da Anvisa. Gustavo, muito obrigada pelas informações, bom trabalho para vocês por aí, até a próxima. Até a próxima, muito obrigado a todos.